Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do canal Responsivo. O tema de hoje é do STF ao Senado. Estamos analisando algumas figuras da República, em especial os senadores, né? Então, a pessoa a qual vamos averiguar hoje é quem é, no caso, o senhor Omar Aziz, né? O senhor Omar Aziz, ele é um senador eleito pelo estado do Amazonas, né? Onde seu primeiro mandato, né, foi em 1990 como deputado estadual do estado do Amazonas, foi por 2 vezes vice-prefeito de Manaus, foi 2 vezes vice-governador do estado do Amazonas e também 2 vezes governador do estado do Amazonas, né? Está em seu segundo mandato, né, de senador, que irá terminar em 2031. Né? Então, qual seria, no caso, a nossa abordagem, né, referente ao Senado e aos senadores? A nossa abordagem, especificamente aí, quanto à instituição e os senadores, é que o Senado tem um papel fundamental, né, na questão de legislar, na questão de fiscalizar e dentro das suas competências privativas, no qual uma delas é impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a gente sabe, né, dos avanços, né, que o STF, particularmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, tem feito, né, em cima da Constituição, né, abuso de autoridade. Então isso é público e notório, né. Então, para isso, nós estamos analisando, né, os senadores. Particularmente, o senador Omar Aziz, atualmente ele possui 2 processos junto ao STF, né? Onde um deles, inclusive, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Então, vão ficar 2 perguntas, né? O senador Omar Aziz, no dia 13/9, ele foi em defesa, né, do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não haveria necessidade de impeachment, enfim, né? Então as 2 perguntas que ficam são as seguintes: o senador, ele está preocupado com os processos que estão no STF, ou ele acha que é uma injustiça o pedido de impeachment? Isso é muito importante, né? Para que nós não venhamos ter juízo de valor. Mas sempre nós estamos aqui perguntando, né? Quais seriam as motivações do senador Omar Aziz. Entrando aqui no site do Supremo Tribunal Federal, pode-se averiguar, né, que o senador Omar José Abdel Aziz, ele é investigado, né? E também que o ministro relator é o ministro Alexandre de Moraes. Então, destacando novamente, ele está preocupado com o seu processo, ou ele acha que o ministro Alexandre de Moraes é inocente? Então, nós estamos bem assim, né? Temos que pensar, fica a pergunta, né? Sempre fica a pergunta. Aqui nós estamos vendo um outro processo, né, onde o investigado também é o senador, né, Omar José Abdel Aziz, tá? E a época, né, quem no caso que era o ministro relator era então ainda ministro Marco Aurélio. O processo continua, tá? Então sempre é bom observar, né, que o senador, né, que lá está, ou aquele que aquela pessoa, no caso, né, que está concorrendo a um cargo público ou a reeleição, e fica complicado, né, ele ter algum processo junto ao STF, porque eu acho que a pessoa deve ficar desconfortável, né, onde que no momento que a sociedade precisa dele, no caso de um parecer, a gente nunca sabe se ele é a favor, ele é contra o impeachment por achar que o ministro é inocente, ou por estar preocupado
com seus processos junto ao STF. Senador Omar Aziz. Porque eu quero saber o que o Alexandre de Moraes fez para alguns aqui estarem querendo pedir o impeachment e ainda querendo colocar o senhor na parede com uma falta de respeito muito grande. A Polícia Federal prendeu hoje em Manaus a mulher e outras 7 pessoas, entre elas 3 irmãos do senador Omar Aziz. Todos são investigados pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Foi em casa, num condomínio de luxo, que Nejme Aziz, mulher do senador do PSD Omar Aziz, foi presa. Além das 8 prisões, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e bloqueio de contas dos investigados, que somam mais de 92 milhões de reais. As prisões fazem parte de uma nova fase da Operação Maus Caminhos, que desde 2016 investiga um suposto grupo criminoso formado por políticos, médicos e empresários e que teria desviado milhões de reais da saúde pública. Na operação de hoje, a polícia apura se irregularidades foram cometidas na época que Omar Aziz era governador. Posição essa essencial, primordial, para que os crimes objeto de investigação pudessem ter sido praticados. Ele tinha poder, dever, obrigação de evitar que recursos públicos da saúde estadual fossem desviados. O senador Omar Aziz está proibido de deixar o país e de se comunicar com os outros envolvidos. Não há mandado de prisão contra ele. Segundo a Polícia Federal, ele deve prestar depoimento na semana que vem. Os advogados do parlamentar e dos outros presos na operação disseram aguardar o acesso aos autos do processo para se pronunciarem sobre o caso.